Como vocês viram no título, eu fiz uma lista de 5 SCPs que, se você estivesse frente a frente com eles, tu não iria sobreviver de jeito nenhum. Se bem que se fosse pra considerar os mais de 7.000 SCPs que existem, talvez seria mais fácil dizer quais seriam os possíveis de sobreviver, né? Porque pensa num universo cheio de criaturas apelonas e perigosas. Provavelmente você vai conhecer um ou dois aqui dessa lista, mas eu tentei colocar alguns que não são tão conhecidos, porque seria bem chato falar que você não sobreviveria ao 096, ao 106, ao 682. Todo mundo já tá cansado de saber como eles são poderosos. Antes de começar, como sempre, hype o vídeo aqui embaixo, e se você quiser me apoiar de outra forma, tem um botãozinho escrito valeu aqui embaixo. Vamos começar por um que talvez a maioria daqui conheça, porque ele já apareceu em outros vídeos por aqui, e esse é o SCP-012, conhecido como a Música Escarlate. Imagina o seguinte, ele é um tipo de partitura de uma música antiga feita num papel meio amarelado, e a tinta que foi usada nele para escrever é um vermelho bem vivo, tão vivo que parece ser outra coisa. Na primeira vez que a gente vê ele parece ser só um pedaço de papel com algumas notas musicais. Mas a Fundação já aprendeu da pior forma possível que não é bem assim não. O SCP-012 tem um poder, que não é soltar raios ou explodir as coisas, mas sim de entrar na sua cabeça. Funciona desse jeito. Se você der o azar de olhar para essa partitura, a sua mente vai ficar obcecada em completar ela. Você sente um desespero tão grande, quase como se você estivesse morrendo de sede, e precisa pegar uma caneta e uma tinta vermelha e conseguir escrever a música, custe o que custar. É uma compulsão tão forte que você não consegue pensar em outra coisa. E aqui tá a parte mais perturbadora. Se você não tiver tinta vermelha por perto, o seu cérebro já começa a pensar em outras alternativas. E a alternativa mais fácil e a mais horrível é usar o seu próprio sangue. As pessoas que caem na armadilha do SCP começam a se machucar sem pensar duas vezes, cortando os dedos, perfurando a sua própria pele, tudo para conseguir um pouco do líquido vermelho e continuar a escrever. Nesse momento de loucura, eles já não sentem dor e não param por nada. E o pior de tudo é que a música nunca é completada. As vítimas continuam a escrever até que elas ficam totalmente secas. I have to finish it. No, this is impossible. It can't be completed. Então é isso, o SCP entra na sua mente e praticamente te convence a acabar consigo mesmo de uma forma lenta e agonizante. E é por isso que ele fica preso numa cela lacrada com um monte de avisos de perigo, para que ninguém chegue perto e seja seduzido por essa melodia mortal. Ele é um dos melhores exemplos de como nem todo perigo é uma criatura gigante ou é um monstro. Às vezes o perigo é uma simples folha de papel. O próximo era um SCP que nem eu mesmo conhecia, e eu dei uma estudada nele porque ele se encaixava muito bem nesse vídeo. E ele é o SCP-1983. Ele é uma casa antiga de fazenda abandonada em algum lugar do interior dos Estados Unidos. Por fora ele parece completamente normal, a não ser por uma coisinha. A porta da frente tá sempre escancarada e por dentro a casa tá completamente vazia, sem móveis ou qualquer sinal de vida. Mas o mistério não tá no que você vê, mas sim no que você não vê. A casa está infestada por uma entidade misteriosa, uma espécie de criatura das sombras, que a Fundação chama de a entidade. Muito criativo, né? Essa criatura parece com uma massa escura e deformada que fica andando pelos cômodos e colocando medo em qualquer pessoa que se atreve a entrar na casa. E se você entrasse na casa e as criaturas te atacassem de uma vez para acabar com seu sofrimento, seria menos mal. Mas não. Primeiro, a casa e as criaturas vão brincar com você usando seus poderes, mostrando que essa casa é uma armadilha mortal quase perfeita. Primeiro, a casa vai soltar uma espécie de fumaça negra, quase como uma névoa que afeta a mente das pessoas. Daí, essa fumaça vai começar a criar alucinações de memórias traumáticas e medo, deixando as vítimas cada vez mais confusas e paranoicas. Ela consegue distorcer a percepção da pessoa e ela começa a ver a casa como um lugar familiar, mas que, na verdade, está levando ela à loucura. Daí, a entidade vai começar a trabalhar. A entidade não apenas persegue, mas também se alimenta das memórias e da sanidade das vítimas. Ela se disfarça como entes queridos e familiares das pessoas, usando as suas lembranças contra elas, fazendo com que elas não consigam fugir ou que chegue num ponto que fazer isso já tenha ficado impossível. Mas como eu disse, ela não só persegue quem entrou na casa, mas quando ela decide fazer isso, ela arrasta eles para um lugar que é chamado de O Abismo. O Abismo é uma dimensão sombria e vazia, cheia de outras
aquelas criaturas horríveis. E o pior vem a seguir. Quando a criatura arrasta uma pessoa pra lá, ela nunca mais pode ser resgatada. Como vocês perceberam, ela não é só uma casa, ela é uma armadilha viva. Ela atrai as pessoas, destrói a sua mente com a fumaça e as memórias e, por fim, as entidades arrastam ela pra uma dimensão que não dá pra fugir. É por isso que a Fundação não tenta nem destruir a casa. E ao invés disso, eles fizeram uma zona de quarentena para que ninguém chegue perto dela. Afinal, ninguém quer ser a próxima vítima. Se vocês viram essa imagem daqui, vocês já devem saber qual que é o SCP que eu vou falar. Mas esse não era o meu caso. Eu só tinha visto a foto dele, mas eu não sabia a história completa. Então, esse é o SCP-701, também conhecido como a Tragédia do Rei em Ele é uma peça de teatro do período elizabetano, que foi o período de tempo que a Rainha Elizabeth reinou na Inglaterra. E essa peça se chama, como eu disse, A Tragédia do Rei. O texto original da peça foi perdido há muito tempo, mas o problema acontece quando uma peça de teatro moderna se parece muito com a versão perdida. Quando isso acontece, o SCP entra em ação. Em algum momento da peça, um ator que está interpretando um dos personagens, geralmente o rei, é possuído por uma entidade misteriosa, e os efeitos dessa peça amaldiçoada são sempre os mesmos. Não importa a época ou o lugar que ela acontece. O ator que está interpretando o rei muda completamente e o ator ou a atriz do palco começa a ficar estranha e agressivo. Nesse ponto, eles não estão mais interpretando, mas agindo como se estivessem possuídos por uma entidade esquisita. A peça de teatro então vai continuar, mas de um jeito caótico e violento. O ator possuído, que agora a gente pode chamar de entidade, começa a atacar o resto do elenco, batendo e cortando eles e principalmente os outros atores. E o mais bizarro é que o resto da plateia em geral acha que tudo faz parte da peça. E o caos não para com o fim da apresentação. O efeito do SCP continua até mesmo quando as pessoas saem do teatro, fazendo com que o resto dos atores e a plateia que viu o que aconteceu comece a atacar sem mais nem menos os outros do lado de fora, seja contra si mesmos ou contra as outras pessoas. Ele não é um monstro ou um fantasma comum que a gente está acostumado a ver na Fundação, mas sim ele é uma peça de teatro com um final que a gente sabe muito bem como acaba. Ele aparece do nada e transforma os atores em marionetes violentas e, por fim, espalha o caos e a morte por onde passa. É por isso que a Fundação tem uma equipe dedicada a vigiar peças de teatro em todo o mundo, só para evitar que essa tragédia se repita. E por último, mas não menos importante, a gente tem o SCP bem esquisito e que já apareceu também em alguns vídeos do canal. E ele é o SCP-3930. O lugar que não existe. E só pelo nome vocês já acham ele bem estranho, mas se você não conhece, eu vou te explicar o porquê. Diferente dos outros SCPs, que são criaturas ou objetos, ele é como um tipo de conceito, um lugar que simplesmente não existe. A Fundação descobriu que em algum lugar em um pedaço de terra tem uma área de aproximadamente 200 metros quadrados que não tá lá. Ela simplesmente não existe. A gente pode imaginar ele como um buraco, na realidade. A Fundação tentou de tudo para interagir com o lugar, usando GPS e mapas, mas ele não aparece em nenhum lugar do mapa ou sistema de GPS. Também tentaram usar sensores e drones, mas nenhum dos dois conseguiram fazer registros da área. Eles simplesmente pulam por cima dela, como se ela fosse um erro de programação do mundo real. Até então ele parece esquisito, mas não perigoso, né? Mas claro que se fosse assim, ele nem estaria nessa lista, porque os perigos dele são sutis, mas totalmente perigosos. Porque se você for para a área e interagir com ele de alguma forma, você simplesmente desaparece. A Fundação enviou várias pessoas e objetos para lá, e eles simplesmente desapareceram sem deixar nenhum rastro. Outra coisa assustadora é que se você vir alguém ou algo desaparecer, a sua mente vai imediatamente apagar essa memória. Você não vai conseguir se lembrar que a pessoa ou o objeto estava lá. A memória que algo existiu naquele lugar é apagada da sua mente, como se nunca tivesse existido ou acontecido. Ele parece ser uma falha na nossa realidade, um lugar que não existe, e qualquer coisa que tenta interagir com ele é apagada da existência e da memória de todos. É por isso que a Fundação vigia ele a todo momento, para que ninguém se aproxime desse buraco e seja apagado para sempre.